Recebendo aqui no programa, na manhã desta sexta-feira, a diretora ali do Bem-Estar Animal, que vem trazer informações. Essa pasta que, se não me falha a memória, ano passado estava na Secretaria de Saúde, né? Isso. E agora passou para a Fundação Municipal do Meio Ambiente. Só deixa eu fazer uma correção, a Bianca me corrige, é chefe do Bem-Estar Animal, não diretora, não, é diretoria, né? É diretoria agora? Então tá. Diretoria. Então perfeito, então. Bianca Machado, então, diretora de Bem-Estar Animal, né? Que é uma pasta vinculada à Fundação Municipal do Meio Ambiente aqui da cidade de Brusque, já foi da Secretaria de Saúde. E eu acho que eu vou começar contigo, Rodrigo, porque se já fora da hora, já estava fazendo uma pergunta aqui para a diretora, já que sobre esse caso, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse cavalo que foi chamada a atenção aí por parte de moradores e que foi encontrado dentro do rio. Porque a questão aqui é a seguinte, né, Bianca? Bom dia, né? Bom dia. A questão é informar a população sobre qual é o tipo de procedimento a ser tomado no caso disso. Até a gente ficou falando, é do bem-estar animal, é da vigilância, sei lá, da SIDASC, sei lá, assim, qual é o procedimento a ser feito? Tivemos esse caso de um cavalo que foi encontrado morto, lá na região da Travessa Lagoa Dourada, e a gente se levantou uma dúvida, assim, a quem recorrer nesse caso? Eu queria que você desse uma posição, até para esclarecer a população, nesse caso, que é um animal de grande porte, obviamente, que você não tem como retirar sozinho, qual é o procedimento nesse caso a ser tomado? Então, a gente recebeu, né, o chamado, até veio diretamente para o Bem-Estar Animal, sobre esse animal e tudo mais. A gente entrou em contato com o pessoal do Obras, a princípio, né, porque era um local de difícil acesso, e a Vigilância Sanitária. Eles estiveram no local e realmente, a princípio, no primeiro dia que a gente esteve lá, não tinha como chegar, ele estava no outro lado do rio, não tinha como colocar máquina para retirar ele. Então, eles voltaram, entraram em contato de novo com a Vigilância Sanitária para ver o que podia ser feito. E para mim, a princípio, era isso, porque como não era tecnicamente do meu setor, né? E aí a gente recebeu mais uma ligação depois, falando que o animal ainda estava lá e tal. Veio com a chuva e ele desceu um pouco mais. Aí voltaram lá também, ainda não tinha condições de ser retirado, a princípio, né? Animais assim, quando acontece esse tipo de tragédia, a princípio a gente até acaba remetendo ao Rio Grande do Sul, nas chuvas eram muitos animais, e a única solução é realmente o pessoal do Obras para tentar fazer a retirada desse animal que já morreu, incluindo a vigilância sanitária, né, devido a várias denúncias, né, sobre o cheiro, sobre a dificuldade dos moradores ali da região. Eu quero agora começar, inclusive daqui a pouco vai ter a matéria sobre isso. Nós tivemos aí o registro de ataques de cães na rua, aproximadamente uns 10 dias atrás, aí, pelo menos 3 registros foram feitos, né, na segurança pública, inclusive com imagens aqui. O Valdomiro trouxe imagens de uma senhora com uma criança sendo atacada por um pitbull, né? O que chegou para vocês e que tipo de providência vocês acham que é possível tomar, né, em relação a esses animais abandonados ou soltos? Às vezes nem é abandonado, é solto pelo proprietário de maneira irresponsável, né? E que acabam atacando pessoas na rua. Vocês receberam alguma denúncia, algum registro? Vocês foram procurar saber desses casos que aconteceram aqui em Brusque? E deixa eu adicionar uma coisa que o Odilio está falando sobre o pitbull. Aqui em Brusque é obrigatório o uso de focinheira? Em todo local, né? Eu acredito. Em Santa Catarina a gente até tem a mesma lei já sobre as castrações serem obrigatórias deles, e quando está acompanhado ele é obrigatório, ele está com focinheira, sim. A gente recebeu o pedido, primeiro foi num domingo à noite, sobre o pitbull que tinha mordido a princípio uma criança e a mãe, né? Aí eu fui chamada e fui por fora como protetora independente, né? Não como diretora do Bem-Estar Animal. A Thaís Pedrita, que é uma das protetoras independentes, esteve no local para mim enquanto a gente estava terminando uma ocorrência sobre um boi solto na via na Unifeb. E chegando lá, o animal não apresentava sinal nenhum de reatividade. A criança já tinha sido encaminhada para o hospital. Eu chamei o adestrador, o Morcegão, ele sempre ajuda a gente em situações como essa, que a princípio seria de difícil, né? Como mexer com esse animal, como proceder com ele. E ele foi encaminhado para o adestramento.
E lá, durante o período que ele está lá, ele ainda continua no adestramento. Ele não apresentou nenhum sinal de reatividade. Ele convive com crianças, aliás, lá, com outros cachorros. E fomos descobrindo ao passar dos dias, né, quem era o tutor, o que tinha acontecido. Aí o primeiro tutor dele entrou em contato conosco para falar que ele era um animal dócil, ele nunca tinha tido nenhum sinal de reatividade, ele brincava com as crianças dele. Então ali acabou se tornando um fato isolado. Aí fomos procurar saber o porquê desse animal ter aquela reação, né? A gente recebeu a denúncia que ele estava sendo agredido por crianças e o tutor não interveio. Então, por vários dias ele estava sofrendo essas agressões e tudo mais, e aparentemente não tinha sido, né, colocado um limite entre as crianças e ele. E naquele dia ele fugiu, né? Porém, a casa também não tinha um portão onde ele morava, então ele teria livre acesso a princípio. E aí, naquela questão ali, ele acabou atacando. A gente tem até um vídeo, acho que encaminhei depois ali pra Rádio Cidade, sobre o adestrador realmente explicando a situação do que aquilo ali ocorreu. A gente deu o nome de Zeus para ele. Ele segue no adestramento por garantia, pra gente ver se nesse tempo todo que ele tá lá, se ele apresenta qualquer tipo de reatividade, de a gente entender, né, se é um caso que não tem, né, como a gente manusear ou não. E até então o Zeus tem se mostrado um cachorro super dócil, muito amedrontado, na verdade. A gente sente muito, eu como protetora, eu não posso julgar assim. Foi péssima a situação, é uma responsabilidade gigante do tutor, o que aconteceu ali. Ele colocou a vida de 3 em risco, né? A vida daquela mãe, daquela criança e desse animal que também sofreu muito com a situação em si. E logo depois disso a gente teve mais 2, né? 2 pitbulls na Limeira, se eu não me engano. 2 casos ali. Que a gente já encontrou a tutora, a gente já conversou com ela não estava na cidade, ela estava viajando e com as fortes chuvas acabou que o barranco desmoronou atrás da casa e destruiu até o cercado e tudo mais, onde eles acabaram fugindo. Ela aceitou receber a gente lá, eu vou até hoje, na verdade, conversar com ela. Os animais dela também sofreram alguns machucados e tudo mais, ela levou pro veterinário, ela aceitou conversar e tentar ver qual era a melhor solução. Porque um cachorro, né, do vizinho parece que acabou sofrendo com isso. É isso, atacou um cachorro e atacou uma galinha, um galo, sei lá o que era aquilo. O que a gente sabe é do cachorro, né, que ele acabou sofrendo, foi pro veterinário e tudo mais. Então ela quer conversar com a gente pra saber o que a gente pode fazer também. Ela tá nesse caso aí, a tutora não estava em casa. Ela não estava em casa no momento que aconteceu e os cachorros acabaram fugindo por onde tinha, né, realmente acabado caindo com as chuvas e tudo mais. Foram 3 casos assim que foram muito chocantes e inclusive eu já tive cães de porte grande. Eu já fui proprietário, hoje eu moro em apartamento, eu não tenho mais, mas quando tenho a casa, e eu sei que o animal de porte grande ou de porte médio, no caso um pitbull, ele precisa ter espaço. E as pessoas às vezes trancam um animal num espaço pequeno e quando é solto ele literalmente se sente em liberdade, né? Sim. Mas nesse caso agora está explicado. Agora você citou durante a explicação ali o primeiro tutor. Teve 2 então tutores? Nesse caso do Rio Branco lá. Do Rio Branco ele doou para um casal. Só que o que acontece? A gente, pelo que a gente viu ali que ele conversou, esse cachorro passou por umas 4 pessoas. Então, várias pessoas jogando ele de um lado pro outro, querendo ou não, ele não tinha uma estabilidade de família. E aí, o tutor que estava com ele em questão domingo é um rapaz de 17 anos e ele estava instigando o cachorro a ser um cão de guarda e bravo. Só que isso é só com um profissional, gente. Sim. Isso não se faz. E mesmo um profissional... né? Duvido muito que ele vai ensinar do jeito que ele estava ensinando. Então, foi o que até o adestrador que está com ele agora explicou. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Tem muita gente, sem noção nenhuma, né, sobre isso. E até tantos casos que a gente vê aqui em Brusque, estamos com um desmanche, assim, de pitbulls. A gente recebeu 10 pitbulls entre abandono, maus tratos. Então, essa semana pegamos mais uma em uma empresa, também estava toda machucada, super dócil. Graças a Deus a gente já conseguiu doar ela, mas ela está na clínica ainda, mas está bem debilitada. E vai continuar aparecendo. A gente acredita que até por conta de o pessoal tá tão em cima com a raça,
muitas pessoas estão se desfazendo deles. Não, e criminaliza o animal, né? O animal se torna É o menor culpado da história. E essa, incrivelmente, a gente resgatou ela tinha uma facada, tinha levado uma facada. A sua pergunta, meu caro Valdomiro. Bom dia primeiro para Bianca, né? O setor do bem-estar animal agora virou diretoria, né? Ele até inclusive com alguns investimentos aí para estrutura, para melhorar, para fazer esse trabalho. A gente sempre conheceu o bem-estar animal justamente voltado para atendimento a animais de pequeno porte, cachorro, gato, enfim. Você colocava aqui até fora do ar um pouco antes ali que esse é o foco, né, do bem-estar animal, né? Nesse caso aí de animais de grande porte, até você colocava na fala que foi verificar com relação a um animal de grande porte que estava na rua, enfim, aí, né? Qual é a atribuição do bem-estar animal de um modo geral para que o pessoal possa entender e até muitas vezes não fazer confusão, né? E jogar a responsabilidade como eu vejo muito, Rodrigo, fazer com as ONGs, por exemplo, a Capra. O pessoal acha que a Capra tem a obrigação de ir lá recolher o animal e Brusque, levar. Só para colaborar, não é isso. Em Brusque se convencionou dizer o seguinte: se você é um animal abandonado, liga para a Capra. Sim, exatamente. É o que se falava em Brusque. Exatamente. Mas por desconhecimento, né? Qual é a prerrogativa e dentro disso, que tipo de animal e situação que o bem-estar animal pode atender? Então, a gente... prioridades, né? Animais que estejam atropelados, machucados na rua, abandonados. Animais com situação de maus tratos, né? Essas são as prioridades. E sobre os animais de porte grande, realmente a gente dá prioridade para animais de porte pequeno, até mesmo para facilitar a retirada desse animal da rua, para doação, para atendimento veterinário. E os animais de porte grande acabam envolvendo outro tipo de médico, outro tipo de situação, a gente precisa de transporte, então dificulta um pouco, sim. Mas quando eu assumi, assim, o cargo, eu falei que era uma das minhas escolhas para o bem-estar animal, que a gente também se dispusesse, né, a ajudar esses animais. A gente teve o Chantos ano passado, que foi um dos casos que eu resgatei também, e que as pessoas realmente começaram a tomar consciência para animais de porte grande sobre os maus tratos que eles sofrem também. A gente fala tanto de cão e gato e acaba esquecendo que o animal de porte grande, ele também sofre, ele também sente. A gente tem muitos casos em Brusque e é assustador, assim, principalmente a quantidade de animais que eu recebi esta semana, que eu não tinha a dimensão de tantos, quando o pessoal começou a entender que a gente também ajudaria nesses casos. Mas o pessoal precisa também, né, a população precisa entender que, infelizmente, o setor não consegue abranger o município inteiro, né? Que a gente precisa da colaboração deles também. Sem um lar temporário, sem uma pessoa disposta, eu também não consigo retirar ele. A gente retirou 10 animais de porte grande essa semana, e só porque a gente tinha lar temporário que eu consegui resgatar esses animais. Então, se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente não teria tanto caos na cidade que nem a gente tem hoje. São muitos casos de maus tratos, principalmente para animais de porte grande, que o pessoal está acostumado a vai na carroça, a gente vai fazer cavalgada e tudo bem. A gente sabe que tem um limite. Eu acredito que tenha um limite entre pessoas boas que andam a cavalo e também pessoas ruins, como todo lugar sempre vai ter. É muito julgado, os protetores são muito julgados em questão de defender 100%, alguns são extremistas em não, o cavalo não pode ser montado, nada disso e tudo mais. E eu ainda estou na fase que eu quero acreditar que a reeducação dessas pessoas sobre como tratar esses animais é mais importante do que a proibição. A gente vem batalhando ali no final do ano, principalmente, tentando montar algo que a gente possa unir a população que anda a cavalo com a educação de bem-estar animal, para que esses animais convivam bem, tenham pessoas boas cuidando deles e tudo mais. A gente fala muito sobre também a cavalgada da Madre Paulina, que é muito conhecida na nossa região, mas que muitas pessoas acabaram deixando de frequentar, até mesmo por vários casos absurdos, assim, que infelizmente não são todos, mas sempre tem alguém
né, que se passa do limite, que não entende que aquele animal também cansa, que ele sofre, que ele precisa de um respeito, uma limitação sobre o que ele consegue fazer ou sobre o que ele não consegue fazer. E eu acho uma tradição linda a cavalgada, porém, ela precisaria ser adaptada no dia de hoje. Ela precisaria ter uma fiscalização para as pessoas poderem chegar em segurança, para esses animais chegarem em segurança também. Então, para mim, esse ano uma das prioridades é fazer com que as pessoas entendam que animais de porte grande também precisam de atenção, precisam de atendimento. E é isso. Eu quero fazer um registro que eu fui testemunhar. Ali na rua Maria Benvenuto Pereira, que é aquela que corta da Beira Rio para a rua Itajaí, estava em direção lá à vidraçaria Azaleia, e eu flagrei ano passado, acho que foi em dezembro, antes do final do ano, 2 cavalos soltos, eles não estavam amarrados em corda nenhuma, 2 cavalos soltos, à tarde, eram umas 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, sei lá, né? Isso é muito comum aqui na nossa cidade, e nós estamos falando de zona urbana, não é nem rural, aquilo ali é uma zona urbana, sabe? E não era eram 2 soltos. Qual é a procedência disso nessas ações que vocês já fizeram quando foram chamados, né? Que característica tem esse evento, né? O que é? O animal foge? O sujeito realmente propositadamente deixa o animal solto para ele pastar ali naquela situação, não quer mais saber do animal e aí solta de qualquer maneira, enfim. Qual é a característica? É abandono ou é desleixo? Eu acho que é um pouco dos dois, né? O animal, para ele estar num local público assim, já é um quesito de abandono. Por mais que ele tenha tutor, né, já é uma falta de responsabilidade, porque ele acaba colocando a vida daquele animal e de outras pessoas, né? Porque, supondo que ele esteja na via e aconteça um acidente, imagina a dimensão desse acidente. É um animal de porte grande, a gente está falando, né? Machuca uma família, machuca esse animal. Animais, geralmente, que estão muito debilitados e na rua, a gente considera abandono de primeira, assim, pra gente já tentar colocar ele em lar temporário. Se não, o animal tá bem, ele tá visivelmente saudável, a gente tenta localizar o tutor, porque infelizmente às vezes pode acontecer dele fugir, né? Pular uma cerca, puxa daqui, puxa de lá, eles têm força também, né? A gente tenta localizar o tutor quando o animal tá super saudável, mas é também questão de dar uma multa para esse tutor, porque é a mesma questão do boi. O boi apareceu aqui, era um boi brabo, tecnicamente, ele tava andando na via. Aonde foi? Isso foi na Beira Rio. Ali perto da Unifeb? Isso, ele tava pelo EMA, a gente procurou, tentando... Tá vendo? Então, vai ver que é do mesmo proprietário, porque é impossível. Eu tô falando ali de uma via que é próximo do EMA, quer dizer, tem mais uns 2 quilômetros ali de distância. Mas é uma coisa absurda. Consegui localizar o tutor depois de uma semana. E esse tutor era da onde? Dali do EMA mesmo? Limoeiro. Limoeiro. A alegação dele foi que ele foi com a chuva, né? E realmente faz sentido, porque apareceu bem ali no dia que a água baixou e tudo mais. Um animal super saudável, super bonito. Foi com a chuva? Foi com a chuva. Com a enxurrada? Isso. Caiu no ribeirão e... Aquele cavalo, por exemplo, que morreu... Eu sei quem é o tutor. Eu tenho na minha cabeça já que a gente já descobriu quem que é o tutor. Esse que o Rodrigo falou aí? Que isso. Eram 2 cavalos. Até inclusive, se me permite, dá o tempo aí, eu tenho a matéria, a gente pode até colocar a matéria aqui enquanto a gente está fazendo esse papo aí com a Bianca, até porque o Anderson esteve lá ontem ontem e registrou essa situação do cavalo ali que acabou, foi ali na Lagoa Dourada, né? Isso, Travessa Lagoa Dourada. Vamos acompanhar então a reportagem do Anderson Antunes. Muito bem, Dirley, Valdomiro da Mota, Rodrigo, Felipe S., você ouvinte da Rádio, nós falamos aqui da rua Anita Garibaldi. Deixa eu voltar que isso aqui é outra situação, que ele foi num acidente de trânsito há poucos instantes e trouxe, daqui a pouco a gente vai trazer antes do encerramento do programa sobre esse acidente, o caso aí da caminhonete ali que bateu tem imagem inclusive, mas agora sim a reportagem então do Anderson sobre essa situação do cavalo. Quase chegou a provocar um acidente, foi encontrado morto no rio, nas proximidades da família Grisa, já em avançado estado de decomposição. A reclamação dos moradores é com relação ao mau cheiro. Ivo Oxprum, que mora bem próximo de onde o cavalo está, diz que já faz um tempo que ele morreu. Tem um cavalo morto aí no rio, já tá mais de uma semana aí já, né?
Não tem, ninguém veio aí ver para ver de quem é. A polícia tinha que investigar para ver de onde é que veio esse cavalo. Quando que o senhor percebeu o cavalo aqui? Há 15 dias atrás, mais ou menos. Me parece até que ele estava mais lá para cima, né? Uns 15 dias atrás ele estava mais lá em cima na outra ponte. Agora ele está aqui embaixo, ó. Está aí cheio de urubu e mosca. E o cheiro, insuportável? O cheiro é ruim, né? Vem dentro de casa. A mosca pode ser das comidas. E vocês já ligaram para alguém? Nós aqui não liguemos ainda para ninguém. Não sei de quem era o cavalo. No caso, a prefeitura não está sabendo ainda. Eu acho que a prefeitura está sabendo, porque disseram que eles vieram com um caminhão muque aí num dia e não fizeram nada. Quando ele estava no outra ponte lá em cima. Em contato com outros moradores, ninguém sabe de quem é o cavalo. O que se sabe é que ele vivia solto na rua e que por pouco ele não causou acidente. Cidade, uma rádio completa, repórter Anderson Antunes. Então bate com o que já disse a Bianca aqui, né? Sobre que vocês tentaram, foram lá, né? Sim. Qual é a atitude numa situação dessa aí? Então, Você sabe quem é o tutor? Sei, a gente já tem de anos, mas infelizmente nunca foi nem pego em flagrante, nem uma pessoa com uma denúncia formal sobre ele. E teria mais outro cavalo junto com esse. O que acontece? Eles são sempre amarrados ali na beirada do rio. E ele não conseguiu soltar no dia da enchente. Então ele acabou falecendo porque ele estava amarrado ali na beirada do rio. E morreu com a chuva, morreu amarrado e Morreu afogado. Morreu afogado. O outro conseguiu soltar e foi caminhando pela beirada do rio até mais pra frente. E depois ele apareceu lá pegando o cavalo, dizendo que era para outra pessoa o cavalo, que não era dele. Meu Deus. E nesse caso, Bianca, ele pode ser responsabilizado criminalmente? Ele pode, mas precisa de uma denúncia pra gente, né? Precisa ser feito isso. Esse caso dessa pessoa em si é uma pessoa que a gente já vem há anos presenciando vários casos como esse, de maus tratos, de carroça, de uma pessoa totalmente desequilibrada para ter um animal. Mas o bem-estar animal não tem condição de fazer essa denúncia? Isso não é um caso de polícia. Eu tenho que ter uma prova, entendeu? Entendi. A questão é que a gente não tem uma prova concreta. Quando chega os vizinhos têm medo, sabe? De falar, né? Sim. Mas pode filmar, pode mandar foto? Esse é o meu pedido. Se vocês filmarem, se vocês presenciarem o pessoal da rua da Travessa Lagoa Dourada ali, eles sabem também quem é, eles sabem de quem eu estou falando. Se tiverem para mandar pro WhatsApp da diretoria, ouvidoria no site da prefeitura, para que a gente tenha realmente respaldo de ir lá, de multar essa pessoa, se tiver uma situação de maus tratos lá no local, tá encaminhando ela para a delegacia. A materialidade a gente chama, né? Tem que ter o conteúdo para... Isso, pra gente poder, né, realmente dizer, não, tá aqui as provas sobre isso, são anos que essa pessoa faz e nunca nada acontece. Ali tem vários crimes, né? Ambiental, maltrato com animal, irresponsabilidade de várias, impressionante. E detalhe, a Bianca sabe quem, os vizinhos sabem quem e vão deixando acontecer. Eu tô falando aqui, deixando acontecer no sentido de necessitar de ter o elemento de prova, né? Infelizmente, hoje, como prova, a gente precisa de alguém para testemunhar ou uma prova de foto, de vídeo. A pessoa pode enviar anonimamente. Nunca uma pessoa que faz a denúncia, ela é colocada em... A gente nunca fala quem é, né? Essa é a beleza do anonimamente. Então, as pessoas precisam ter um pouquinho de coragem. Eu até já verifiquei esse cavalo, agora que você falou o endereço ali, eu já tive ele na região da família Osprey, Rodrigo. Entrando ali naquela rua ali atrás, ali. Fica bem perto ali da Nossa Senhora... Como é que é aqui o nome daquela... igreja que é naquela região ali de Santa Paulina, da igreja de Santa Paulina, aquela região por ali. E já vi esse cavalo amarrado lá, você tem razão.
Sempre estão amarrados ali. Faz muito tempo, mas eu já vi magro, assim, bem, né? Sempre são cavalos debilitados, nunca Cavalos são cavalos pra saudáveis. carroceiro. Pra carroceiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse ano, vocês têm, não sei se é do seu setor, imagino que seja, vocês têm planejado para fazer aquele mutirão de castração, mais uma vez, aquele com o caminhão de castração? Sim, a nossa prioridade primeiro é colocar, eu tô à frente da diretoria há 2 semanas. Então é muita informação, é muita coisa. Eu pedi pro pessoal ter um pouquinho de paciência, porque foi uma mudança pro setor, ele virou realmente uma diretoria, então... Ampliou o campo de ação de vocês? A primeira vez na história de Brusque a gente tem um prefeito à frente que realmente abriu as portas para a causa animal, tem interesse que as coisas funcionem e se expandam, né, realmente. Então a gente está colocando a casa em dia, porque são muitas coisas para deixar em dia realmente, e dando prioridade no mutirão de castração, nas castrações de continuidade, que é da prefeitura, que as pessoas precisam fazer suas fichas e tudo mais. E também a campanha de vacinação é uma das primeiras que a gente tem ideia de colocar em dia também. Que a gente não teve ainda, né, uma campanha grande de vacinação. E hoje, levando em consideração aos surtos de sinomose, parvovirose, FIV e FeLV, que a gente tem na cidade, então uma das minhas prioridades é colocar a campanha de vacinação junto à castração. Muito bem. Quero agradecer a nossa convidada aí, a Bianca Machado. Penso eu que a gente poderia ter mais alguma coisa, mas vamos chamá-la mais vezes aqui, tá bom? Claro, fico à disposição. E já mandei mensagem aqui pro nosso amigo Morcegão. Vou convidá-lo para passar orientações, né, em caso de animal, um cão na rua, independente de qual raça, que tipo de procedimento, quais as medidas de segurança que as pessoas devem tomar para evitar um acidente, para evitar um ataque, ou que, se o ataque acontecer, para evitar que seja mais grave. Então eu agradeço à diretora de Bem-Estar Animal, a Bianca Machado, essa pasta que agora está vinculada aí à Fundação Municipal de Meio Ambiente. Bianca, muitíssimo obrigado, um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço, eu queria também deixar aqui registrado o WhatsApp da diretoria para denúncias. A gente está com o telefone 47 991 66 1893. Todas as denúncias de maus tratos e abandono podem estar sendo feitas por ali também. 479-9166-1893, é isso, né? Isso. Fechou. 479-9166-1893, que é o WhatsApp dessa pasta de bem-estar animal, que é hoje dirigido pela Bianca Machado. Se você tem alguma denúncia a fazer de maus tratos, se você sabe de alguma coisa que o anonimato vai ser preservado, certo? Entre em contato com esse número, 479-91-66-1893.